Meu nome é Porcina D'Alessandro de Souza. Nasci no Rio de Janeiro, em 1960. E, bom, um menino, né? Nasci menino, registrado como menino, me chamava Jorge Mário de Souza. Fui criado como um menininho que detestava bola, tinha pavor de soltar pipa. Eu não gostava de nada de menino, nada. A única coisa de menino que eu gostava era de carrinho. Sou apaixonada por carro até hoje. Agora, fora isso, gostava de arrumar casa, cozinhar e tal, aquelas coisas todas. E a família sabe, né? Eu acho que também, pela época, né? Naquela época, ficaria mais difícil. A minha madrinha maravilhosa, que eu amo, fez 80 anos agora, dia 2. Ela dizia: Jorginho, vamos tirar foto. Eu fazia assim. Ela: não é assim, menino. Não é assim que menino tira foto. Muito linda, né? E ela me arrumava para tirar foto. Tanto que depois que eu assumi, todo mundo falou: eu já sabia, eu já desconfiava, eu já via, poxa. Eu teria tido uma vida melhor. Por quê? Com isso, eu me segurei, eu fiquei presa dentro de mim, né? Aquela mulher amarrada, presa, que não podia sair. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu fiz 15 anos, a minha mãe falou assim: eu vou no mercado comprar algumas coisas para fazer o bolo, terminar. Eu aproveitei enquanto minha mãe saiu, fui lá no armário, peguei um sapato alto dela, maravilhoso, que minha mãe usava cada sapato lindo. Minha mãe era chiquérrima. A mãe era um viado, né? Minha mãe era um viado. Aqueles sapatos altos. Ela usava chambre, aqueles roupões rendados, com as coisas bonitas. Eu coloquei um daquele e coloquei Gloria Gaynor e comecei a dançar. Liguei a vitrola, o vinil, e eu dançava de salto como se sempre tivesse usado. Ou seja, eu fiz o meu próprio debut aos 15, e quando o portão abriu, arranquei aquilo tudo correndo e joguei no armário. Bom, seguiu aí. Uma vida horrível. Padrasto terrível, que me espancava todos os dias, desde que eu tinha 9 anos de idade. Aí eu tinha 17 anos e eu falei para mim mesma: quem dorme com ele é mamãe. Quem tem 3 filhos com ele é minha mãe. Eu amo minha mãe, mas não dá mais. E fugi de casa, fui embora. Fui morar em Campos de Goytacazes. Uma tia maravilhosa, meu Deus, que ser humano. Tem que falar nela sem chorar. Aí eu conheci uma moça, fui estudar, me formei no Colégio 29 de Maio, em Campos, e ela me convidou para ir na casa dela. Lá eu conheci a irmã, e dali começou um namoro com a irmã dela. Namoro esse que 11 meses depois eu fiquei noivo, e 9 meses depois eu me casei. Com 19 anos ela já grávida de um filho. Eu tinha 19, ela mais velha que eu, 8 anos. Ela era até muito bonita. Era, porque hoje Deus é mais. Resumindo o assunto. Veio o filho, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. Nisso eu já estava em Belo Horizonte. No terceiro e quarto filho eu já estava em Belo Horizonte. Foram 3 meninos e uma menina. E eu continuei aquela vida, trabalhando. Gerente de hotel, trabalhei no Hotel Financial, Real Palace Hotel, Internacional Plaza, Delicatessen Alpino, Buffet Falheiro, Docinhos Porque, sabe? E no Falheiro e no Docinho Porque eu já trabalhei com Porcina. E no Misturas Finas também. Uma patroa falecida, maravilhosa, Maria Lúcia Campos Lages, maravilhosa, maravilhosa. Ajudei a criar os filhos, foi aquela coisa toda, virou uma família da Porcina. Resultado. Mas aí a vida complicou como Porcina, né? Tudo era muito difícil. Eu saí de casa deixando para eles tudo. Inclusive, é até bom falar isso aqui, que quem sabe até um dia os filhos vão ouvir e vão realmente acreditar que é verdade. Meu patrão morreu, Luciano, milionário de Belo Horizonte, né? Pai de Dona Clarinha, e deixou um bom dinheiro para mim. Dinheiro esse que eu repassei todo para ela, que seria a faculdade das crianças, aquelas coisas todas que eu sonhei com os filhos.
Ela fez uma merda danada, acabou com o dinheiro, ninguém seguiu nada, ninguém fez nada. Então, assim, mas eu não tenho remorso disso aí. Eu deixei, abandonei ao Deus dará, não foi. Aí começou a vida da porcina, num porão, sem saber de nada, que aqui era nada. Eu nunca tinha visto um travesti na minha vida, nunca. Aí eu fiz um vestidinho ridículo, ai, horroroso. Eu trabalhava no restaurante, conversei com a patroa, ela me emprestou uma máquina de costura. Nossa, que vestido horroroso, creio Deus Pai. Parecia uma mortalha, mas para mim estava ótimo. E fui para uma boate extinta, Plumas e Paetê, em Belo Horizonte. Lá eu estava sentado numa mesa, aí tinha uma travesti assim, ela falou para mim assim, ô viadinho, é você minha bichinha de vestidinho cor-de-rosa. Ai, adoro. Aí o que é? Busca um uísque pra mim. Falei, por quê? Porque eu tô mandando. Ah, se toca, bicha. Eu, hein? Tá doida? Ela levantou, você sabe quem sou eu? Eu falei, não. Eu sou Paulette Big Star. Eu falei, eu sou porcina, porra. Ela saiu, voltou com 2 uísques. Aí toma. Eu não bebo isso. Tem cheiro de vômito. Eu gosto de cerveja. Ela, mas que bicha chata, abusada e viadinho chato. Olha, viramos amigas inseparáveis. Aí ela chegou onde ela morava e comentou com a Cacá, Vanusa. Conheci uma bichinha hoje para tomar conta em Belo Horizonte. Ela, como assim? Bicha, ela é atrevidíssima. Bicha feia, tem um nariz horroroso, imenso, mas uns olhos lindos. E abusada, com um vestidinho horroroso, horroroso. Mas ela vai tomar conta da cidade. A outra falou assim, eu mato ela antes disso. E os anos se passaram e eu realmente tomei conta da cidade e ela lembrava dessa nossa passagem. Mas não foi fácil, foi difícil. Nessa boate eu conheci algumas e que moravam por acaso perto de mim, no Carlos Prates. Eu morava ali entre Carlos Prates e Caiçara, na Rua Hipólito Câmara 93. Resultado, fez aquela amizade, elas iam sempre lá para casa. Bom, toda noite estava lá, aquela coisa toda. E aí eu virei para uma delas e falei assim, como é que é esse negócio de hormônio? Aí ela falou assim, você não toma? Eu falei, não sei, ela me ensinou. Eu falei, há quanto tempo você toma hormônio? Aí eu tomo há 2 anos, eu há 3. Eu falei, não tem peito? Parece 2 cânceres só, 2 tumorzinhos, não tem nada mais aí, não? Aí ela falou, é assim mesmo. Bom, eu em si comecei tomando. Aí a falecida Cristal me chamou e falou assim, ó, eu vou te dizer uma coisa, se você gozar ou beber bebida forte, vodka, cachaça, essas coisas, você não tem peito. Aí eu falei, então se eu não gozar e não beber, eu tenho peito? Acabou, não gozo mais. Aí, resultado, tinha namorado fazia sexo todo dia comigo e eu não gozava. Por fim, às vezes eu gozava, dormindo, porque o organismo não estava aguentando mais. Olha, em 11 meses eu tinha um peito imenso e lindo, virado assim para cima. E eu fiquei toda redondinha e tal, aí eu já estava gostando mais de mim ainda. E assim foi aquela luta, aquela vida complicada, difícil, costurando para fora, né? Costurando para fora, com a máquina numa mesinha que a mesa caía, aí meu namorado amarrou a mesa na parede, para a mesa não cair, a máquina era amarrada na parede. E eu comecei a costurar, inclusive para os travestis, né? Mas tudo era muito complicado, muito difícil. Cheguei a passar fome nesse lugar, passar muita necessidade. Eu passei muita coisa difícil em Belo Horizonte. Amo Belo Horizonte, mas passei muita coisa difícil. Eu dormi na Praça Rio Branco, na rodoviária, eu dormi na rodoviária. Eu passei fome ali, eu usei droga. Não, foi uma vida desgraçada, né? Passei uma temporada num lugar chamado Subaco das Cobras. Se cobra não tem braço, como é que tem sovaco? Olha só, lá em São Caetano de Betim, longe que era uma desgraça. Uma favela, nossa senhora, passei muita coisa. Hoje eu dou gargalhada da minha desgraça, mas foi cada uma. Aí fui despejada, porque eu criava um bebê e disseram que eu ia vender o bebê. Então a polícia invadiu minha casa para a confusão, mas o bebê que me deu foi a mãe, uma prostituta que morava no Bonfim. Aí eu entrei na justiça para provar que mas a propriedade da casa me quis lá. Eu procurei uma vila no Caiçara, um amigo meu, Hélio, grande amigo, me indicou. Eu fui lá, paguei 2 meses
E quando eu cheguei com um caminhão, com aquela coisa, com papagaio, bicicleta e tudo mais, que na verdade é marido, tio do marido, filho que eu criava, 2 cachorros e a mudança. 9 horas da noite o homem falou assim, o pessoal da vila não quer viado na vila, toma seu dinheiro de volta. Pronto, e aí, faz o quê? Nada, né? O namorado na época, o marido era gente boa. Ele foi para casa da minha mãe, e minha mãe dele me adorava, né? Ela nunca aceitou outra nora, por mais que ele arranjasse outras depois, ela disse, nora eu tive uma. Bom, mas aí foi difícil, eu comecei a procurar casa. E andava dia inteiro a pé, procurando casa. E à noite, como eu não tinha onde ficar, porque o padrinho dele não me quis lá, então à noite eu ficava conversando com os travestis na Pedro II, para passar a noite. E às vezes uma me dava um trocado ou outro, eu tomava um café ou não, e eu continuava andando. Minhas pernas pareciam umas pernas de caranguejo, de tanto cabelo, o esmalte já estava cá na ponta, o cabelo desse tamanho, parecia uma mendiga, no meio da rua procurando casa. Até que uma amigona, Carlota, me viu e falou, por que você está passando isso? Você vai para minha casa agora, você já me ajudou tanto. E assim eu fui. E aí no outro dia, eu passando, saindo da rua Gardênia, descendo a Rosinha Seguro, eu vi um carro, lá chama barracão, né? Um barracãozinho para alugar. Procurei a proprietária, ela me pediu 2 fiadores, eu arranjei e eu aluguei esse lugarzinho e ali comecei de novo tudo, na Rosinha Seguro. Bom, mas de todo jeito tudo ainda era muito apertado. Para completar, a Justiça veio e me tirou o bebê. Que louca. Louca, louca. Eles fizeram um dossiê meu lá no meu Deus, como é que é o nome? Negócio de criança, esqueci agora, fugiu. No dossiê eles colocaram como se eu fosse louca, psicopata, minha mãe era prostituta. Eles inventaram tanta coisa. Mas depois descobri que o juiz me tirou a criança porque ele queria dar para a sobrinha dele. Né? E aí quando eu descobri isso, eu ia no fórum, ali no Olegário Maciel, mas ninguém deixava entrar. Um dia eu entrei correndo e entrei na sala dele. E ele mandou chamar o segurança. Eu falei assim, eu vou adotar outra criança hoje. Ele, eu vou tirar de novo. Eu falei, não vai. Eu vou adotar uma criança negra, com AIDS, com câncer. E gritei muito com ele e deixei bem claro para ele que eu sabia o motivo por qual ele tirou a criança. Aí saiu uma declaração do jornal, se defendendo, aquelas coisas todas. Mas enfim, eu fiquei sem o bebê. Hoje ele estaria com uns 34 anos, né? Yuri. Resumindo, a vida continuou. Aí foi morar uma travesti na minha casa, no meu porão. Foi morar lá. Ouviu falar em mim e foi lá. 3 dias depois ela falou para mim assim, você acredita que depois que eu entrei aqui eu tô ganhando mais dinheiro? Eu falei, sério? Ela é. E chegou na rua, comentou isso com a falecida Sandra Dragão. Olha, você imagina o nome. E entrou aquela travesti na minha cara, com as bochechas imensas. Eu apavorada. Então você é a bicha do axé. Eu não sabia o que era axé. Eu olhando para ela. Olha, eu não pago diária não pago nada, mas eu vou ficar aqui uns 2 dias ou 3 para ver se isso aqui dá dinheiro. E no final de 3 dias ela chegou, me deu um bom dinheiro, uma jaqueta de couro pro meu namorado e falou assim, vai ter axé assim na puta que pariu. E a história foi crescendo, que morar comigo ganhava muito dinheiro, e chegou o ponto que eu tive que ir mudando para casa maior, por fim, prédio inteiro. Ali no Bonfim, na Baeté, na Rua Baeté, tinha um prédio ali todo, da Vânia. E aquilo não parava. As pessoas chegando, e isso foi chegando assim, chegou na Europa essa história. Existe aí você é intitulada como cafetina. Eu nunca gostei desse título, mas aí falar, tem uma cafetina em Belo Horizonte que a bicha tem um axé que todo mundo ganha dinheiro. Assim foi. E elas ganhando dinheiro e eu cobrava só a diária. Mas como eram muitas, chegou ao ponto de ter 75 pessoas morando junto comigo nos meus imóveis. Aí eu tinha uma casa aqui, tinha outra ali. Aí lá no bairro Bonfim, eu botei boate, botei bar, botei restaurante. E fui que o trem foi crescendo. E eu fui terminar na Bias Forte, no edifício Excelsior, que hoje eu fiquei sabendo que agora é um local onde vai ficar todas as delegacias de Belo Horizonte e aquelas coisas todas. É Rio Grande do Sul 661. Eu fui morar ali. Enfim,
fui morar na casa de uma pessoa no andar de baixo. Por quê? Para mim ir para ali, antes de eu ir para ali, eu morava no morro em Santa Efigênia. E eu estava devendo muito aluguel da loja, de tudo, mas fiz um acerto e fui morar lá. Por quê? O namorado que estava comigo há 7 anos, ele desceu, eu falei, você vai aonde? Ele, eu vou comprar cigarro. E não voltou mais. 7 anos depois. Eu surtei, fiquei louca, parar no hospital, fiquei maluca, entrei na depressão, um trem doido, que eu não sabia, não entendia o que estava acontecendo. E fui morar com essa pessoa no primeiro andar. Nisso, com a depressão profunda, eu comecei com uma dor de cabeça e um pontinho aqui, outro ali, resumindo, herpes zoster, que eu não sabia nem o que era, mas é porque ele tem o vírus teve catapora, tem o vírus. Enfim, meu rosto estourou todo, eu fiquei deformada. Eu gritava de dor no Hospital da Baleia, tomando morfina, foi uma coisa horrorosa, horrorosa. Eu só não fiquei cega porque pegou daqui para cima. Mas toda essa parte minha aqui eu não sinto mais. É toda dormente. Resultado, passou aquilo tudo, né? Minha mãe desesperada foi para lá e eu fiquei toda manchada, toda vermelha. Isso aqui parece uma jaca. Hoje tá bem, porque fez peeling, fez um monte de coisa, fiz plástica, tudo bem, mas fiquei horrorosa. Já não era bonito, fiquei pior na época. Resultado, meu amigão. E a vida foi seguindo. Um dia eu cheguei na janela do primeiro andar, olhando para Bias Fortes, para Raul Soares, e falei assim, eu vou transformar toda a minha dor em dinheiro. Ele vai voltar e eu vou estar rica. Menina, ali diz quando passa um anjo, ali passou, chega a me arrepiar, cara. Ali passou um anjo que disse amém. Eu falei isso, ele voltou 9 meses depois, eu estava rica. Eu tinha feito plástica, comprado carro, comprado joia, tinha cachorro de luxo, cachorro caro, quer dizer, de raça. Eu morava naquela cobertura, enfim. E a vida foi indo. Mas com isso veio aquela coisinha que me acompanha. Uma coisa chamada recalque. Inveja. Eu nunca vi uma pessoa ser tão perseguida por essa desgraça. E aí a bicha monta uma agência de travesti. Casa de bonecas. Tive essa inovação. O cliente sentava naquela sala linda, maravilhosa, entrava uma, igual Miss. E ele, dona Porcina, esse aqui é o paraíso. Eu quero aquela também. Eu falei, isso aqui é pouco. Montei uma agência de boy. Love Street. Um anúncio no jornal desse tamanho. Fiz uma logomarca, amor de rua. Era cada boy mais lindo que o outro. Cheguei a ter 20 boys trabalhando. Até um ex-paquito da Xuxa trabalhou para mim. Era a mansão do prazer. Era a cobertura da luxúria, né? E ali eu fui ganhando dinheiro. Aí um dia, veio na cabeça, eu chamei uma pessoa que trabalhou comigo, baiana, maravilhosa, nunca foi empregada, uma amiga. Falei, baiana, eu vou fazer programa. Você é louca. Você nunca gostou de fazer programa e agora que você tem dinheiro? Falei, eu quero fazer. Ela, o quê? Você é doida? Falei, baiana, eu vou me arrumar toda, vou deitar na sala com meus cachorros, meus York, meus Lulu, meus gatos persas, cheio de joia, banhada de Lulu de cacharel, e você vai botar um anúncio para mim. Você está falando sério? Eu estou. A Belle de Jour. De 14 às 18 horas atendimento. Ela botou. Primeiro cliente que chegou, ele ficou assim. Aí eu deitada, né? Eu tenho até hoje um peignoir com penas de galo japonês, né? Aquela brisa, salto, aquela coisa. Ele, que isso, é o paraíso. Eu falei, o senhor quer beber alguma coisa? Ele, pode, vai tinha um barzinho com uísque, com a marula, com tudo que você quisesse, só ali. Ele bebeu, fiz um programa com ele. Quando eu lembro. Resultado. Na época, isso tem quantos anos? Mais de 25 anos. Quanto eu devo? Eu falei assim, R$1.000. Ele fez o cheque. As bichas que moravam na minha casa, não era desgraçada demais.
assim mesmo. A bicha é rica, fica meia hora com um homem, ganha R$ 1.000. A gente fica na rua a noite inteira e não ganha 200. Ah, não, isso não pode ser. Aí eu fiz por um tempo, só para poder dar aquela curtida naquela coisa, mas depois parei. Mas tem um que me liga até hoje, me achou no Zap e conversa comigo até hoje. Que tem vontade de fazer de novo. Resultado. Mas aí com aquela questão do recalque veio o quê? Adulteraram o silicone, né? Como eu te falei. Eu montei um escritório no segundo andar, fundei uma ONG, em 12/12/99, com meu dinheiro. Ali eu montei um escritório no segundo andar. E resumindo, né? Vamos ser um pouco sucintos, senão isso aqui vai dar um documentário. Colocaram fogo no escritório, mandaram roubar o escritório, roubaram o computador, aquela coisa toda. Uma das pessoas que moravam, que era a conselheira da associação, morava no andar de baixo. O prédio antigo, você sabe, aquelas portas são fortes. Jogou a porta no chão e ela não escutou. O porteiro, quando eu falei com ele, mas o rapaz falou que ia consertar. Eu falei, como consertar, Júnior? É você que me ensina a mexer no computador, que eu não sabia, era ele que me ensinava. Nós passamos a tarde toda ali. Ou seja, ele foi comprado por ela. Essa mesma pessoa mandou botar droga no meu apartamento. Foi ela que mandou adulterar o silicone. Ela fez a desgraça toda na minha vida. Mas antes dela morrer, que Satanás levou, eu estive com ela no Carlos Prates e conversei olhando para ela e perguntei como é que ela teve coragem de fazer tudo aquilo, né? Mas aí veio aquela velha história da vida, né? Ficou muito doente e... enfim, demorou embora. Mas passei muita coisa fora da necessidade. Eu não precisava passar por aquilo tudo. Não precisava. Nisso que a moça morreu, eu, por desespero, deixei que o namorado da época me convencesse a vir embora para o Rio de Janeiro. Botou tudo no caminhão e eu vim para essa casa. Mamãe morava aqui ainda. Mas a casa ficou muito cheia, eu tinha uma outra lá na frente, passei tudo para outra. E falei assim, vou ficar fazendo o quê aqui no Rio de Janeiro? Aí comprei um bar aqui por R$ 10.000 na época, ali, aqui na frente. Comecei a trabalhar. Aí uma pessoa também que já foi com Deus falou assim, você devia tirar essas joias. Eu falava, mas lá em Belo Horizonte eu ando assim. Ela, mas aqui no Rio de Janeiro já estão comentando. Eu falei, nossa, já descobriram que é joia? Pensei, esse povo pobre. E eram $52.000 em joia no corpo da bonita. Um conjunto de esmeralda colombiana. Enfim, ostentação mil, né? Coisa de viado pobre, né? Que quer ficar rica, quer ostentar a porra toda. Resultado. Mamãe guardou. E esse namorado que veio comigo, também já há alguns anos comigo, quando ia comprar mais uma casa, ele não deixava. Eu falava que eu ia comprar, uma vez eu parei com ele no lugar para comprar um caminhão. Ele falou, por que você quer um caminhão? Eu falei, não, porque aí eu compro, boto ele para trabalhar. Caminhão novo, na época da Volvo. Eu ia comprar na época, só um cavalinho, na época acho que era 150 mil. Eu falei, eu compro à vista. Ele não deixou. Por quê? Ele gostava que eu comprasse joias e dólares. Ele já vinha maquinando aquilo. Aí ele coliou com a piranha, que tem aqui no bairro, que a família dela hoje acabou. Quando eu voltei, a família fez amizade comigo e ficou sabendo da história. E aí ele mandou me matar e me sequestrar. Eu fui sequestrado aqui em Guadalupe. Todo mundo aqui sabe da história. Foi complicado. E o pior é que quando o sequestrador chegou e falou assim, cadê o cofre? Lá na outra casa. Eu falei, eu não tenho cofre. Ele não, levantou a cama e falou, e esse aqui? Na hora eu falei, foi ele. Só ele sabia. Mamãe não sabia, ninguém sabia que eu tinha um cofre em cima da cama. Aí foi horrível, horrível. Mas eu, com a minha estrela e com a minha sorte, e com a minha inhaçã do meu lado sempre, ao invés de dobrar para cá para vir pegar as joias, que não estava lá instalado, deve estar na outra casa dela, dobrou para a Avenida Brasil. Um carro da polícia, o meu e outro atrás, que o cara que armou tudo era policial. Já morreu, Satanás também levou. Foi preso antes, e eu cheguei para ele e falei, cadê os $28.000 que você me roubou há mais de 20 anos atrás? Você viu para tirar da cadeia? Falei na cara dele. Eu vim aqui
Eu sou do signo de peixe, mas eu não vou morrer engasgada com anzol. Eu vou falar. Então, voltando, né, à parte do sequestro, que foi arquitetado, tudo aqui arquitetado pelo namorado na época, que se envolveu com uma piranha e um policial corrupto. Eu fui sequestrada, muito humilhada por eles, né? Me fizeram tirar a roupa, fiquei de calcinha, enfiava o revólver na minha bunda, o cano passava aqui, botava na minha boca. Você é gostosa mesmo, né? Aquelas coisas, sabe? Isso faz 25 anos, parece que foi ontem. Eu tô te contando, tô vendo tudo agora. Só que aí, ao invés de dobrar para cá, que eles queriam as joias, que eram caríssimas, muitas joias, dobrou para Avenida Brasil. O carro da frente era um carro da polícia, o meu e o outro atrás, nos cortes azul atrás. Nisso que dobrou, o cara dobrou errado. Faz o contorno na rua 1 e volta a pegar a joia na casa dela, na outra casa. Nisso que voltou, que foi passando, eu olhei para dentro de um DPO, tinha um DPO ali. Ele enfiou o cabo, o cano do revólver na minha costela com uma força. Não tenta nem uma gracinha, senão você fica aqui. Eu comecei a chorar, fui ficando nervosa, comecei a tremer. Lá em cima tem um bombeiro, ele para aí. Aí ele falando com o outro no rádio, no telefone, não lembro. Ela tá muito nervosinha. Ou passa lá para trás ou você vem para levar o carro. Na hora, a mente. Eu tenho uma bolsa, até lá em cima, estava aqui assim. Eu segurei a bolsa, eu desliguei o carro, ele falou, desliga. Quando eu desliguei, eu tirei a chave junto. E apertei a chave com tanta força que ela furou minha mão. E peguei a bolsa. E quando ele meteu a mão lá para abrir a porta, eu abri daqui também. E eu saí. Quando eu saí o outro, na época eu estava usando um mega ré, ou uma trancinha, não lembro. O outro agarrou e puxou, fiz assim, ficou na mão dele. E eu desci a Avenida Brasil, com os carros vindo, e eles dando tiro. Nenhum tiro pegou, nenhum carro me atropelou. Quem ação estava comigo, eu sei que ela estava comigo. Minha mãe nunca me abandonou. Não houve um dia, um momento que eu não louvasse o nome de Ioiá e que ela não me atendesse naquele momento. Nisso, que eu entrei no DPO, eu tropecei e caí lá dentro do DPO. E as pessoas que estavam no ponto do ônibus, que me conheciam, e viu aquele tiroteio e eu caindo, teve pessoas que já desceram a Marcos de Macedo gritando, mataram a Porcina. Mataram a Porcina agora na Brasil. O policial recuperou o carro e eu fui em Marechal na 30 para fazer BO, que eles levaram o documento do carro, levaram tudo. E quando eu cheguei aqui em Guadalupe, já estava isso aqui um desespero de que mataram ela, mataram. E quando me viram foi aquela coisa, funcionário feliz, né? Porque eu estava viva. Mas aquilo me deu um desespero tão grande. E eu fechei. Vim aqui, busquei as minhas joias nessa casa. Fechei a outra. Resultado. Eu peguei a chave, tranquei, fui na casa da minha amiga e falei com ela que eu ia embora de BH. Eu ia embora do Rio para BH. Mas o que acontece? Tinha um mês que eu tinha comprado o carro. Eu não tinha carteira. Quem trouxe o carro foi ele. Mas eu tive a coragem, passei lá, peguei os cães pequenos, deixei os Bassenhaus na casa de um amigo e fui embora. Mas tão nervosa que eu errei o caminho e estava indo para São Paulo. Voltei tudo e fui embora para Belo Horizonte. E aí que a história fica linda. Eu subindo a serra, veio um carro atrás pedindo passagem, um carro velho, né? Era um Monza velho. Na época eu tinha uma Fiat Uno vermelhinha. E eu dava passagem, eles não passavam. Eu dava passagem, não passavam. Eu falei, são eles estão vindo para me matar. Mas eles não vão me matar nem ficar com as minhas joias. Eu falei, no primeiro precipício eu jogo o carro. Eu me mato, mas eles não vão me matar. Quando eu vi lá em cima que tinha um local que dava para me jogar o carro, eles passaram por mim, brincando. Era um monte de boy brincando. Aquilo eu cheguei gelar. Olha, se você me perguntar, eu não vou saber te explicar, nunca vou saber.
Não sei como, na escuridão da noite, no meio do mato, eu vi um orelhão. Não sei, eu tento lembrar como, mas vi o orelhão. Desci, liguei a cobrar, uma mãe de santo muito minha amiga, mãe Efigênia, conhecida como Yandê. Quando eu liguei para ela, falei, mãe, sou eu por cima, cobrar. Ela, o que está acontecendo? Aí eu comecei a falar. Ela pediu a peneira. E ela falou assim, continua aí que eu vou jogar. E falou para mim, eles estão atrás de você. Continua nessa escuridão que você está, minha filha. Você vai achar uma luz. Fica nessa luz que ali vai vir um socorro. E eu vou estar a noite toda na peneira. Oiá vai trazer você para mim. Oiá vai trazer você para mim, porque ela é mãe. Nisso eu fui e vi uma luz. Era um posto de gasolina, parei. Falei, como é que vou fazer? Tomar um banho. Paguei. Voltei, pedi uma cerveja e sentei assim. Aí ali minha ficha começou a cair. Aí eu fiquei olhando para a cerveja assim, chorando. Uma pessoa botou a mão em mim, eu dei um grito. Ela, calma, era uma travesti. Ela, mano, você tá chorando? Aí sentou. Eu falei, eu tô com uma coisa, tô passando uma situação difícil. Quer um copo? Ela, quero. Eu contei para ela. Quando eu contei, ela falou, qual o seu nome? Eu falei, Porcina. Ela, nossa, esse nome, Porcina. Eu vou ali e já volto. Eu parei perto de um ponto de travesti, de Juiz de Fora. Quando ela chegou lá e falou meu nome, veio várias. Eu não acredito que é você e tal, aquela coisa toda. E falou assim, você pode dormir. Nós vamos revezar, de meia em meia hora vem um e fica aqui no carro, te olhando. Ninguém vai fazer mal a você. E aí eu consegui dormir um pouquinho. Bateu na janela, aquela serração, era 6 horas da manhã. Ela, Mona, nós estamos indo embora. Eu, gente, muito obrigada e agradeci a todas. Tomei um café e peguei a estrada. Aí quando eu vi escrito assim, bem-vindo a Belo Horizonte, nossa, meu coração. Ali eu falei, eu tô salva. E fui direto para o bairro Santa Efigênia. A casa de mãe lá embaixo, barracão, mas a casa de mãe em casa em cima, é morro. Quando eu parei o carro, ela lá embaixo falou assim, minha filha chegou. E eu desci ela sentada no meio do barracão, eu deitei no colo dela, e ela gritou bem alto, e parei, olhar minha mãe, obrigado por trazer minha filha para mim de volta. Ali, essa história está no livro. Aí, resultado. Aí eu procurei a ajuda de 2 pessoas que eu achei que ia me ajudar e não ajudou. E uma outra me ajudou. E, então, mas eu não tinha mais nada. Todo o dinheiro, as economias, os 28 mil dólares que eles levaram, eu tinha pago 10 mil reais no bar, tinha comprado 3.500 reais de cerveja, comprei um caminhão fechado de cerveja, enfim. Eu não tinha mais da onde, eu tinha 480 reais no Mastercard quando eu saí daqui. E no meio do caminho eu gastei com lanche e gasolina. E eu andando pela rua Baeté de um carro, uma pessoa deu com a mão. Era a Vânia, falecida Vânia. E falou para mim assim, o que aconteceu? Eu falei, isso. Ela pegou um óleo de chaves e fez assim, toma. Eu falei, o que é isso? O prédio está vazio. Recomeça. Você é guerreira. Eu falei, Vânia, eu não tenho um tostão, eu não quero nada agora. Lá tem uma geladeira, um fogão e uma cama. E você se vira. Nisso, uma amigona, Maiara, já estava ficando junto comigo, foi morar comigo, pagava meu cartão e aquela coisa toda. E nós fomos morar naquele prédio enorme, sozinha. Aí a Vânia falou assim, sua mãe teria 600 reais? Eu falei, tem, por quê? Então liga para ela que eu vou mandar meu caminhão buscar suas coisas. Porque no estadinho da minha mãe tinha pego tudo que estava na casa, tudo que estava no bar e trouxe para cá. Imagina, essa casa não andava. Quantidade de freezer, de fogão, de móveis e tudo. O caminhão veio, aí disse que na hora o moço falou assim, agora, minha senhora, leva as plantas e os cachorros. Ela não leva os cachorros, senão minha filha morre em Belo Horizonte. Olha, quando o caminhão chegou na Rua Baeté, que eu abri a porta, ai, que eu vi meus cachorros, meu Deus, meus Basset Hound. Ali eu comecei a vida. E a história? A Porcina botou casa de novo e agora na zona. Pronto. Em menos de um ano eu tinha um bar, já embaixo e a casa lotada.
Em BH era? Em BH, na Rua Baeté. Nisso, um ex-namorado soube que eu estava passando aquilo tudo, me procurou, apareceu. E começou a ficar lá em casa. E aí foi a desgraça da minha vida. Porque eu já tinha me separado dele por uma questão complicada, eu te mostro, tem aqui, depois você vai ver. Ele, separei dele que era muito ciumento. E nisso, ele ainda com aquela coisa comigo, ele matou o meu amigo dentro da minha casa. Eu tenho jornal. Ele degolou o Arley dentro da minha casa. O Arley era dono do Laticínio São Pedro, do Mercado Central, de BH. Rapaz lindo, tão bom. Namorava uma amiga minha, amiga essa que nunca mais arranjou namorado. Até hoje. Foi para a Europa, hoje está muito rica, mas não quis saber de homem. E ele matou o Arley, degolou o Arley. Foi horrível. E por mais que eu mandasse lavar aquela casa, eu sentia cheiro de sangue naquela casa, eu acabei saindo dali, fui para Mariana 120, é o que consta naquele outro livro, o endereço lá, que ele colocou. Mas essa dona Vânia que me ajudou muito, há pouco tempo também teve uma morte triste dentro da mesma casa. Ela foi assassinada lá. Mas isso é outra história. Resumindo, meu querido, a vida continuou, meu bar, aquela coisa toda. Eu tinha esse namorado que voltou dizendo que nunca mandou me matar. Chorou, disse que nunca fez aquilo, que nunca fez aquilo. Voltou para mim, dizendo que eu nunca ia fazer isso, que não sei o que e tal. Eu acreditei, mas nem tanto. Aí eu descobri que ele usava droga. Já tinha 3 anos que estava com ele, ele usava droga. Aí no escritório do restaurante, à noite, eu olhei aquelas carreiras de cocaína, falei, eu vou cheirar isso para ver como é que é. E cheirei. Não senti nada. Ele entrou lá, que ele saiu, você não fez isso. Falei, fiz, não estou sentindo nada até agora. E não senti nada. Mas senti vontade de fazer mais. E a coisa mais curiosa é que quando eu cheirava, me dava uma fome, eu batia um prato de lasanha, eu comia feijoada, eu comia tanta coisa e queria fazer sexo. Aí eu obrigava ele a colocar o peru de fora, duro, para me sentar em cima e cheirar com o peru dele lá dentro. Que doideira, né? Ficava com a libido. Então eu fazia ele colocar o peru para fora, duro, eu sentava em cima e cheirava com o peru dele lá dentro. Né? Aí os dois cheiravam. Aí veio o pior. Ele passou a usar crack. E um dia ele veio me dar um beijo e ele soprou a fumaça na minha boca e tampou minha boca. E eu fiquei meio assim. Ele, num minuto, não sei qual, ele preparou aquele outro negócio e soprou de novo. E eu fiquei tonta. Falei, o que você está fazendo? Ele preparou, botou o cachimbo na minha boca, acendeu e falou, puxa. Eu puxei. Acabou. Você fica drogada na hora. Você fica viciada, desgraçada, toda desgraçada na mesma hora. Automaticamente eu fiz assim, eu quero mais. Aí eu mesmo já fazia. E aí eu comecei a usar crack. E quando eu usava cocaína, eu não me contentava com esses papelzinhos, essas coisas. Eu mandava comprar uma pedra e raspava no pires com um estilete e cheirava com notas de $100. A minha empregada falava, gente, minha patroa é finíssima, chiquérrima. Ela cheira com notas de 100 e quando tá melada, ela me dá. Ela te dá a nota que tá melada, ela não quer não, quer outra. E aí começou o crack. E eu comprava uma pedra de crack, da melhor que tinha, que era a tal da rapadura preta. Minha filha, que era uma desgraça. Você leva 2, 3, 4 dias naquilo, não sai daquilo. Na época eu tinha uma cozinheira, a Marta. Ela às vezes invadia o quarto, me tirava dali, gritava com ele, você vai matar minha patroa. Aí ela fazia suco. Tinha o Luiz do táxi também, que arrombava a porta do táxi também. Maravilhoso, meu amigo Luiz. Meu amigo até hoje. E por fim, eu ficava roxa, eu ficava inchada. Tudo preto, os pés enormes. E era a hora mais fácil de me matar e todo mundo queria me matar. Porque era a cafetina mais poderosa da cidade, então você sabe, é igual droga, é igual tudo, quer o ponto, quer tudo. E eu tinha que pagar.
R$ 500 para um rapaz com segurança na porta e mais 350 para Amanda. Porque chegava uma hora que eu não conseguia fazer mais nada, eu tremia tanto que ela preparava tudo e eu só puxava, ela acendia. Mas o curioso, desde o primeiro puxo eu ficava olhando para o meu namorado, imaginando como matar ele. Eu vi mais de 50 mil formas de matar o Alain. Sabe? Esconder o corpo, picar em pedaço. Eu imaginava tanta coisa que matasse ele, porque ele me botou naquilo. Foram quase 2 anos. E um dia eu lembro que eu levantei, tinha que passar pelo escritório, pela sala para ir no banheiro. Eu lembro de ter visto um martelo. Eu lembro do martelo. E depois só ele olhando para mim e falando assim, amor, você ia me matar? E sangue. Eu abri a cabeça dele com o martelo. Foram 4 marteladas que ele abriu a cabeça. Aí quando eu vi o sangue, eu caí. Ele foi pro João 23, falou que foi assalto, que ele é taxista. Voltou cheio de ponto. Eu gritava, eu chorava, que acabou aquela colocação toda. As meninas tudo me cuidando de mim, meus rapazes também, o traficante. Ele chegou, deixa ela comigo. Aí ele sentou no sofá e mandou deitar aqui nele. Aí o pessoal ficou com medo de sair e ele me matar. Mas não, eu dormi e acordei com ele também, que tá dormindo, recostado com a cara desse tamanho. Eu olhava, ele era muito branco, dos olhos verdes, ele estava roxo. Eu fiquei olhando para ele assim. Fiquei tão doido que na mesma hora nós fomos pro quarto fumar de novo. E aí, olha só. Eu tirava um brinco, fazia assim, Vital. E ele trazia. Eu tirava um anel. Eu vendi o carro importado para comprar um popular, para sobrar dinheiro para pagar dívida, para pagar cartão, porque eu estava ficando toda enrolada. Cheque voltando, coisa que nunca aconteceu. E assim foi. Até que um dia eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei pro traficante assim, me dá... Quantas pedras você dá na minha máquina de lavar? Ele foi lá, olhou e falou, 30 pedras. Ou seja, R$ 300 na época. E a história da máquina de lavar? Eu odeio lavar roupa, nunca suportei lavar roupa, não sei lavar roupa. Eu choro na beira do tanque, eu tenho pavor de lavar roupa. Mesmo na máquina me irrita. Põe na máquina, tira da máquina, põe no varal, tira do varal, isso é muito chato. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi comprar uma máquina de lavar. Eu já tinha perdido joia. Teve uma vez que ele falou assim, você me deve R$ 480. Eu tirei um anel, aquele anel da foto, e entreguei. Ele foi embora. 2 dias depois ele voltou e falou assim, madame, a senhora me deve 480. Eu falei, não, o meu anel, ele pegou o anel no bolso, botou assim na mesa, eu falei, ah, meu anel. Ele, eu não tive coragem de fazer isso com você. Isso vale mais de R$ 20 mil. Eu mandei avalizar. E valia mesmo, porque era um chuveiro com 12 safiras azuis e 3 brilhantes, do tamanho da cabeça de fósforo, cravejado em ouro branco e ouro 18. Era uma fortuna, lindo. Resultado, a máquina de lavar foi... Quando aquilo tudo acabou, que eu fui passar na área, que eu não vi a máquina de lavar, naquela hora eu falei assim, hoje eu me mato. Acabou. Abri o portão, peguei o carro, saí, tomei um café, um cigarrinho, desci, eu posso falar que você conhece, desci Mariana, Pedro II, lá no Del Rey, 262, falei, sentido Caetés, ali, desce muito caminhão, muito ônibus, vindo de Vitória, é ali que eu vou morrer. Assim. E fui. Depois de Ravenna, tem o Bosque do Chalé, né, aquele que a gente chama de quilômetro 30. Aí tinha uma descida depois de Ravenna, eu vi um caminhão. Eu joguei. Nisso, o caminhoneiro de lá, ele freava, que eu via fumaça saindo do pneu e ele piscando. E tinha uma buzina irritante. Quando ele estava chegando perto,
Minha mãe apareceu no para-brisa. Eu olhei e falei, mãe. Aí eu fiz assim com o volante. O caminhão passou tão rente que balançou meu carro todo. Eu rodei na pista, parei. A buzina era de uma senhora que vinha atrás, buzinando, que ela achou, ela deve estar dormindo, passou mal, não está vendo que ela está na contramão. Eu chorava muito, ela, quer acha? Eu falei, não, eu vou embora. Abri o porta-luva, tirei tudo que tinha de crack, de cachimbo, e joguei pela janela e falei, nunca mais. E nunca mais usei, tem mais de 20 e tantos anos isso. E vi minha mãe. Nisso fiquei com aquilo, liguei para ela e tal. Mas teve um dia, dias depois, eu falei, eu quero ver minha mãe. A empregada falou, liga para ela. Eu falei, não, eu quero ver minha mãe agora. Eu quero ver minha mãe hoje, é agora e amanhã, daqui a pouco. Ela, Porcina, vai chover, são 11 horas da noite. Eu falei, problema. Peguei o carro e parei. Eu sempre parava num posto que tinha na Raja Gabalha, o Cincinnati, era o último posto que tinha ali para pegar a 040, ali a Washington, sei lá que desgraça é. E quando eu parava ali e falava, enche o tanque, eles falavam assim, vai pro Rio, dona Porcina. Eu falei, aí nesse dia ele falou. Eu falei, vou. Mas dona Porcina, ao temporal. Eu falei, eu quero ver mamãe. E vim embora. Eu dirigia com a cara pro lado de fora do carro, que não dava conta. Vi uma luz, parei, assim, que era um restaurantezinho, tinha ônibus, um monte de gente. Eu desci. Quando eu desci, eu tinha uma cachorra que era um cruzamento de Yorkshire com Lulu da Pomerânia. Aí ela ficou tom de rosa, salmão natural, desse tamanho, linda. Quando eu desci, uma pessoa falou assim, ai, que cachorrinho cor-de-rosa lindo. Eu falei, é natural. Posso pegar? Pode. Eu posso levar lá dentro? Ela, não, eu sou a dona do restaurante, eu não vou roubar seu cachorro. E foi, tomei meu café, peguei minha cadelinha e vim embora. Eu saí de Belo Horizonte meia-noite. 4h30 da manhã eu estava sentado aqui com a garrafa de café pronta. Eu voei, né? Em Petrópolis, meu carro derrapava. Eu engatava a terceira e apertava a roda, e o barro descendo, e eu com a cara de fora, mas eu cheguei. Cheguei, ela não estava aqui, liguei para São Lourenço, ela estava em São Lourenço, na outra casa que eu tenho lá. Aí a mamãe está indo embora. Tá bom. Aí minha mãe veio e foi a última vez que eu vi ela com vida. Eu tinha que ter vindo, entendeu? Tinha que ter vindo. Porque depois disso tudo complicou muito. E eu fui parar em Aracaju. Tudo complicação da droga. Aí eu estava em Aracaju e a gente tinha um combinado. Onde a gente estivesse, em qualquer lugar do mundo, que ela viajava muito. O domingo ela me ligava, o outro era eu que ligava para ela. Nesse domingo que eu liguei, ela não atendeu. Para aqui, São Lourenço, ela tinha bip também. Ela, celular, nada dela atendia. Aí eu pensei, tem uma coisa errada. Domingo. Na segunda-feira, eu já estava trabalhando num ateliê em Aracaju. Estava expondo até no correio já as coisas, minha cerâmica. Isso eu peguei e acabou a luz, eu não gosto de ficar sem luz. Se acaba a luz, eu acendo vela pela casa toda. Deu horror de ficar no escuro. Aí a vela estava assim, eu deitada, vou fumar e vou apagar. A casa toda fechada, entrou um vento na vela. E ela foi diminuindo. Aí eu fiz assim, ah, minha mãe. A vela voltou. Eu falei, você ainda está viva. Estou te contando isso aqui, eu falo isso toda hora, em qualquer lugar. Que eu olhei assim, ela em pé, com a mão assim. E ela só ficava assim quando ela estava triste. Na hora eu peguei o telefone e liguei para aqui, para a casa da minha amiga aqui, a Maria Emília. E quando eu falei, é a Porcina, a mãe dela falou assim, bendita minhas almas que fez ela ligar. Aí eu já comecei a chorar. Aí ela, Porcina, sua mãe está viva, mas está em coma há 5 dias. Aí foi uma desgraça. Eu vim embora, ela ficou 6 meses em coma em Niterói, e depois 1 ano e meio em coma aqui dentro de casa, de home care. Naquele quartinho, eu transformei o quartinho na CTI. E por 1 ano e 7 meses eu me preparei para a perda da minha mãe, mas quando ela se foi, meu mundo acabou.
Ainda bem que agora acabou numa... junto. Aí ela partiu, e aí eu fiquei me sentindo cada vez mais só. Alguns meses depois meu pai se foi, e depois foi indo tia, padrinho, não sei quem, e o pior, eu já não tinha os irmãos. Morreram jovens, muito jovens. Às vezes eu quero vender essa casa. Não só porque é grande demais e me dá trabalho. Muita recordação. Eles descendo ali de escada, brigando porque um pegou o tênis do outro. É mamãe fazendo aquela comida deliciosa ali na cozinha, né? Uma batata frita que só ela sabia fazer, que ninguém faz igual, nem eu. Sabe? Mas ao mesmo tempo, será que eu ia conseguir ficar longe de tudo isso aqui? Não sei. É tudo muito complicado. Muito difícil. Ai. Bom, meu anjo, aí a vida seguiu aqui no Rio de Janeiro. Eu conheci um bofe que já era apaixonado por mim desde Belo Horizonte, conheci na Praia do Flamengo. E foi maravilhoso, me ajudou muito na época, e dali foi indo, indo. E aí eu comecei a namorar todo mundo que era bonito e jovem de Guadalupe. Hoje estão todos os homens feios pra cacete, casados, barrigudo. Esse que saiu daqui foi um deles, né? E aí eu cheguei ao ponto de falar, olha, eu não quero ninguém mais na minha vida. Para namorar, para ficar, não. Eu vou fazer com os homens o que eles fazem com a gente. Vem, usa e vai embora, né? E assim eu fiquei. Aí eu na boate, casa grande, na época Maybe dos Brilhos é que até comandava. Aí já estava na hora de ir embora, que eu estava sem carro, fui de carona com uma amiga. Aí eu olhei assim, um homem fez assim para mim. Ela se toca, eu. Saí andando. Sentei assim de um cigarro, ele sentou atrás de mim. Aí, você é bonita, hein? Cheirosa, gostosa, não sei o que ela foi. Eu falei, tá. Aí ela, Porcina, vamos embora. Eu falei, vamos. Quando eu levantei, ele levantou junto. Eu uso saltos altos. Ele estava maior que eu. Eu pensei, nossa, que homem. Ele me puxou e me roubou um beijo. Quando eu fui empurrar ele para dizer que ele era abusado, ele deu outro. Ele deu outro e falou, contato. Eu, 98924, né? A cara de lerda. Durante anos ele curtiu que eu perdi no primeiro beijo. E aí começou, aí ficamos juntos, né? Ele me falou da situação dele e tal. Enfim, vai fazer 14 anos que eu tô com ele. Não me arrependo. Adoro meu negão, é tudo na minha vida, meu preto é meu tudo. E acredito que ele também gosta de mim, que não vai ficar com ninguém esse tempo todo sem gostar. E aí mudou muita coisa na minha vida. Eu passei a ter alguém em confiar, acreditar. Porque eu não confiava mais em ninguém, não acreditava mais em ninguém, né? E com ele não, ele é meu porto seguro. E eu dele. A gente se entende, se completa, é um companheirismo, é tanta coisa, como diz aqui, um fechamento. Agora eu vou te responder a pergunta que você fez. Porcina e seus filhos. Tá, 4. 4 filhos. 3 homens e uma mulher. Só escapou um. Um é maravilhoso. O mais jovem. Tem uma firma, puxou a mina nessas artes plásticas. Tem uma firma de restauração de casa, piscina e tal. E trabalha também embarcado na Petrobras. Agora o restante. A filha apareceu para mim 28 anos depois com o neto a tiracolo, que eu quase tive um troço, né? Que é mais lindo do mundo. Belíssimo, lindo, fiquei apaixonado. Mas ela aprontou uma. Eu vou preferir não relatar, que é tão triste. E eu tirei ela daqui, expulsei ela daqui. E tive que entregar o neto no colo, né? Ele com 1 ano e 8 meses. Uma coisa de 2, 3 meses atrás, me chamaram no portão, era meu filho mais velho e ela. Deu aquela... Meu filho mais velho também aprontou, também, né? E aí no meio, eu aqui na sala, aí eu falei, quem é essa criança? Ele falou assim, sou eu, vó, seu neto. Fulano, quero falar o nome dele. Esqueceu de mim, nossa, eu chorava tanto, ele tá com 7 anos. Meu Deus,
que menino lindo, autista, fala inglês, espanhol, fala italiano, fala um português correto. E é isso aí. Então, os meus filhos, a mãe fez uma alienação parental, no qual ela só saiu perdendo, né? E tem o outro, que é o segundo filho, ele, por telefone, me falou assim: que bom que eu escutei os seus áudios, meu senhor. Né? O mais velho, a outra me chama de pai. Meu senhor, porque eu só ouvi o lado da minha mãe. E eu vi sinceridade nos seus áudios. E foi muito bom, porque durante muitos anos eu quis te encontrar para dar 2 tiros nas suas pernas, para dar tempo de dar um na sua cabeça. Eu ouvi isso do meu filho. Eu não tive mais nada para falar. Porque eu já sabia que ela tinha falado com os filhos que quando eles crescessem, fizessem homem e que me achassem, que era para me matar. Minha família toda comentou que ela falou isso. Minha mãe, minha falecida mãe. Mas ela só se deu mal, porque os filhos todos só se deram mal. Só o mais jovem que é bem, tranquilo, financeiramente, tudo. O resto é tudo a vida desgraçada, envolvidos com droga. Minha filha era uma modelo linda, não tem mais nada, está acabada. Sabe? Então, se ela não conseguiu nada. Ela, inclusive, tá horrorosa, tá monstruosa, tá feia pra cacete. Ainda bem que eu não sou mais casado com ela, porque senão eu ia largar ela. Resultado. Então, os filhos foi isso aí. Neto, eu conheço só um. Os outros eu sei que tem, mas não conheço nem bisneto. Moro em Campos. E difícil, muito difícil. Muito complicado. Porque você pensa, é filho, né? O mais velho, quando fala comigo, é para pedir pix. Só isso. Para mim, isso é droga. Porque ele, da última vez que eu falei que não tinha, você não tem tanto? Eu falei, tenho, mas é meu. Mas eu não preciso de você, que eu tenho uma casa grande, com 2 carros, uma moto, e você nunca foi pai mesmo? Aí meu filho, o caçula, falou, pai, ele não tem nada. É tudo da ex-mulher, da mulher. O carro é aquele carro velho que você conhece. Ele não tem nada. Ele esqueceu que ele disse que eu não era pai, né? Que uma semana depois ele mandou de novo, faz um pix. É droga. Drogado esquece. E teve uma situação dele aqui. Engraçado, isso aí eu quero contar. Quero. Ele apareceu na minha vida, foi ótimo. Maravilhoso. Aí veio me cobrar que na adolescência ele precisou muito de mim. Muito. E que só tinha mãe. Porque eu escolhi essa vida. Eu falei, não, a gente não escolhe ser rechaçado, perseguido, assassinado. Não, nasce. Eu nasci gay. E antes de casar com sua mãe, eu falei. Mas casar com a sua mãe era providencial para ela. Né? Agora, você escolheu não criar sua filha. Você escolheu passar 18 anos em Bangu. É diferente. Aí foi uma escolha dele. Tá. Parou. Um dia chegou aqui drogado. Chorando, pedindo perdão. Isso era de tarde. Deu certa hora da noite chovendo. Eu quero mais, eu quero mais. Eu não ia deixar ele ir para trás. Aqui atrás é Chapadão. Sozinho. Todo mundo me conhece na boca. Porque todo mundo me conhece. Fui com ele, eu chorava muito. Quando eu desci na boca, os caras já viram. Quem foi? Que esse cara não é nada, não fez nada. É meu filho. Olha pra ele é meu filho. Presta atenção no carro dele. Se ele vier aqui, não faz maldade. Tá bom. Só que eu durmo cedo. E eu fui dormir, já era 4 horas da manhã, eu estava cansada. E aí eu acordei com ele tentando me estuprar. Meu filho. Fiquei gelada, parada. Eu só lembrava dele no meu colo, ele com um aninho, levando ele para o colégio, um filme horroroso passando. E ele me apertando e se masturbando e tentando colocar em mim. Aí essa fonte que está aí atrás de você, a água acabou da fonte e a bomba estourou. E uma explosão imensa. Aí eu aproveitei aquela explosão para como se eu tivesse levantado, acordado, não tivesse visto nada.
Eu fui pro banheiro, eu tomava banho, eu me esfregava. Eu estava culpada, eu me senti culpada de quê? Mas eu não tive culpa. Foi um sentimento de culpa, um sentimento de nojo, de raiva. Tanta coisa junta que você não sabe o que, é que você sente. É seu filho, cara. Ele dormiu, ele acordou. Eu tenho que ir, você viu, sério. Claro que ele acordou, viu? Se ele sabe que eu não sei, mas estava diferente, porque ele acorda, tinha sempre um bolo, tudo que ele gostava de comer e tal. Levou muito tempo sem me procurar, sem falar comigo. Aí um dia apareceu aqui de novo. Aí me abraça, mas eu, sabe, não sinto mais aquela felicidade de quando eu vi, que eu levei 31 anos sem ver ele. Então, quando eu vi, eu fiquei tão feliz. Meu namorado tem pavor dele. O meu amigo falou assim, ele nunca te enxergou como pai. Ele te viu como uma mulher boazuda. Isso é horrível. Mas eu precisava falar isso, sabia? Isso é tão assim, sabe? Tão agarrado aqui dentro. Tão estranho. Minha vida acontece coisa demais. Muitas coisas boas. Mas acontece muita desgraça, muita pelada. É muito trem que sai de trás da porta, né? Mas o bom, que eu ainda continuo querendo, com todas essas desgraças, eu não consigo rir de tudo. Você sabia que quando eu fiquei rica, minha mãe também ficou bem de situação? Nós, às vezes, estávamos deitados na cama, lembrando da época da nossa desgraça, quando a gente passou fome. Quando nós moramos na beira do Rio de Janeiro, que a enchente veio e carregou a porra toda, e a gente ria disso. Tipo assim, passou, acabou. Eu não tenho trauma de nada. O trauma que eu tenho não é trauma. Por exemplo, eu tinha uma infância desgraçada. Minha mãe tinha que me deixar com as pessoas. E uma dessas pessoas que ela me deixou na época, ela me deixava no escuro, ela me queimava com fósforo, ela me botava no meio de um monte de ganso para os gansos me beliscar. Uma desgraça a minha vida. Até que um dia eu consegui correr e pedir socorro, minha madrinha ia passando na hora, me socorreu, me levou, fui morar com a minha avó e tal, avó paterna. Mas o que acontece? Como ela me deixava no escuro, eu não gosto do escuro. Eu não durmo com tudo escuro. Apesar de que você vai notar, tem um monte de stand-by aceso aí de noite, mas eu gosto de um pouco de claridade. E outra coisa, depois do crack, eu não consigo amanhecer o dia na rua. Tá clareando. Eu acho que foi o quê? Eu morava na Rua Mariana, 120. As pessoas descendo para ir trabalhar, para Pedro II, eu morava, como eu te falei, na Rua Mariana, 120. As pessoas desciam para ir para Pedro II para trabalhar, eu estava na janela fumando pedra. As crianças indo para o colégio, eu estava. Só que eles voltavam do colégio e do trabalho, eu estava lá ainda. E aí, no outro dia, eles iam de novo trabalhar e eu estava lá ainda. Então, essa questão do dia clarear, eu não consigo estar na rua. Hoje, eu não consigo, me faz um mal. Eu acho que ficou isso aqui dentro. E outra coisa é o cheiro do crack. De vez em quando eu sinto. Do nada, não tem nada, eu sinto o cheiro daquela coisa. Dizem que fica na memória, né? Só vou te falar uma coisa. Eu hoje entendo essas pessoas que eu vejo aí pela rua, que você vê que bando de egum, os olhos arregalados, parece um zumbi. Se isso acontece com crack, crack não é uma coisa de boa. Tem. Eu, pelo menos, a partir do momento que eu dava aquele primeiro puxo, acabou. Eu não tinha passado, presente, muito menos futuro. Eu não tinha mais problema, eu não lembrava de nada, eu não tinha tristeza. Virava um vazio dentro da minha cabeça. E era um vazio de satisfação. Eu não tinha coisa triste para lembrar. Não lembrava de nada, não lembrava de dívida, não lembrava porra nenhuma. Era como se eu tivesse ficado letárgica. Sabe, tudo sumiu. Virava um vazio. É isso aí. E eu acho que é por isso que eles ficam ali. E que com aquilo ali eles se livram das mazelas da vida que vive, né? Na rua, a fome. Eu acredito que seja isso. Isso é o que aconteceu comigo. Mas hoje eu quero me livrar do cigarro. Me faz um mal físico e psicológico. Você vai achar essas bombinhas por todo lugar da casa. Tem no carro, tem lá em cima, não vivo sem isso, não vou na rua sem isso, que daqui no portão já tô... Até para namorar.
A sorte que o namorado é muito calmo. Já aconteceu de eu estar naquela posição que fica assim, o mundo se acabando? De quatro. E o negão vapo, eu... Ele, caralho! Aí ele vai, tadinho, ele vai aqui, pega a bombinha, ele fica sentado aqui. Mas nesse dia eu continuei na mesma posição. Ele, então... Amor, quando você melhorou... Já melhorei, continua. Vai, empurra esse trem pra dentro, vambora. Aí ele falou, você é doida mesmo. Aí já tava boa. Já tinha bombada por cima e por baixo. É uma tosse desgraçada, né? E um mal terrível, mas é difícil parar de fumar. Olha, eu já tentei de tudo. Bupe, fumazil, adesivo. Nossa, tanto trem, mas não tem jeito. Às vezes eu penso, não vou fumar. E eu vou me segurando com aquilo. Quando eu vejo o cigarro. E outra, vivo com labirintite porque eu tomo café demais. Então eu vivo assim, né? Eu vou andando meio que igual o caminhão com chassi quebrado. Eu vou andando ele lá. Meu querido, agora eu quero que você me faça perguntas. Eu tenho duas perguntas. Começou como? Eu tenho um amor da minha vida que mora em Belo Horizonte, fez aniversário dia 2 agora, Dr. Roberto Chateaubriand, né? Presidente do GAPA. Trabalhei anos com o Roberto. Roberto é um amor, né? Roberto é tudo na minha vida. E aí o que acontece? Ficando trabalhando com ele, projeto Previna na Prostituição, surgiu a oportunidade de vir aqui para o Rio de Janeiro, para esse Inclides, era o primeiro, feito pela Giovanna Baby, né? E aí ficamos no Hotel Guanabara, ali na Presidente Vargas, que hoje é o Windsor, né? E ali eu fui vendo aquilo, conheci Giovanna e muitas outras. Aí no final, Giovanna falou assim, por que você não fundou a ONG? Eu falei, por quê? Nossa, você sabe falar, você reivindica, você tem um dom. Eu falei, vou pensar. Fui embora para Belo Horizonte. Voltei por segundo já no Hotel São Francisco. Ali do lado, né? Acho que Marechal Floriano, não sei. E Giovanna continuou com aquele assunto na minha cabeça. Fui para BH. Aí eu fundei a ONG. E eu comecei a participar desses entradas todos. Giovanna fazia questão que eu fosse, né? E o mais interessante foi no Hotel Joalpa, em Cabo Frio. Chegou 2 meninos de programa, menino não, 2 homens imensos, lindo, gaúcho. E no dia estavam as pessoas da associação, aí a Valquíria era presidente, você conhece a Valquíria La Rocha? Vice-presidente. Ela falou assim, então todo mundo doido com os homens, mas eles vão ficar com a porcina. E foi batata. Nisso, eu fui com ele para um bar. Só que quando eu cheguei no bar, os donos do bar, garçons, essas pessoas, acharam que eu era mulher. E estava namorando, né? Só que do lado tinha uma boca de fumo. E os viados já descobriu aquilo. Porque viado é desgraça para descobrir droga, né? E aquela transação para lá e para cá e tal. Aí elas, no recalcada, que Giovanna no outro dia comeu o cu de todo mundo, chamou elas de recalcada, elas foram para a porta do bar e gritaram, e aí, viado? Pegou o boy, belíssimo, né, bicho? E os donos, o povo do restaurante, assim, apavorado olhando para mim. E ele falou, fica calmo, deixa isso para lá e tal. Mas foi chata a situação. E aí, no outro dia, eu estava com ele na piscina, aos beijos e abraços, e aquela falatória, aquela gritaria, que nós olhamos lá para baixo, o hotel estava cercado de traficantes para matar os viados. Ai, as bichas tudo devendo droga. Ele fechou a porta da piscina e falou, aqui ninguém vem matar a gente. Aí deu polícia, deu um monte de coisa, é uma porra, né? Deu aquela confusão toda, porque a gente, assim, eu não sou de muito tampar sol com a peneira, não. Então, todos nesses encontros, tadinha, coitadinha da travesti. Não é tão coitadinha assim, não, que ela é aleijada desse negócio, não. Né? Esse coitadinha também é exagero. Então, não concordo muito, às vezes, com as minhas coisas.
eu estava no outro em Fortaleza, que tem um cantor famoso, já morreu, nem vou falar o nome daquela desgraça, que quando me viu na porta do hotel, na Praia do Meireles, ele ficou alucinado comigo. Mas velho, feio, eu gosto de homem novo. Sem barriga, que não pode ser careca, não pode ser barrigudo, não pode ser nada. Não, homem pra mim é um negócio. Você viu o meu? Que lindo. A escolha dele. O cu é meu, porra. Aí, resultado. Quando chegou na hora da plenária, ele estava lá. Ele não me viu. Aí chama fulano, quando falou assim, agora com a palavra Porcina D'Alessandro, presidente da ONG de Belo Horizonte. Porque eu levantei, que ele viu que era viado, ele fez uma cara. Tipo assim, um ódio nasceu dentro dele. Aí foi a primeira coisa que eu falei, ficou engraçado, né? Onde quando eu cheguei aqui, um homem me olhou na porta do hotel, ele ficou desorientado comigo, apaixonado. E agora ele tá aqui olhando pra mim e viu que eu sou viado, tá com a cara de buceta, por quê? Já sou dessa. Né? E assim foi em todos os encontros. Eu não lembro em qual foi, que o tema era realização pessoal. E aí uma criticou a outra. Você só quer isso da vida? Aí a outra, mas você não pode se meter. Deu aquele tumulto. Eu falei, gente, calma. O nome diz realização pessoal. De repente, ela está satisfeita em ganhar uma caixa de fósforo. E a outra ficou bem porque ganhou uma BMW. Virou slogan. Da BMW a caixa de fósforo. Vai por cima. Então, tudo que eu sempre falo acaba virando alguma coisa. Você viu no jornal esse negócio? A maldita da tosse. Resumindo, meu amor, e aí eu fui viajando, fui para Alagoas, Brasília, fui muito bem recebido em Brasília, no Ministério da Saúde, e fui indo. Nisso que mamãe adoeceu, que eu vim embora, larguei tudo isso, e eu já não estava muito satisfeita com essa questão de ONG. Porque na ONG que eu fundei, só eu trabalhava, mais ninguém. Só eu ia atrás de tudo, né? A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte me chamou. A gente soube que você tem uma casa de apoio. Eu falei, tem. Mas você está fazendo um serviço que é nosso. Se vocês não fazem, faço eu. Eu acolhi todo mundo que era doente, cuidar de todo mundo. Hoje tem milhões delas espalhadas pelo Brasil, inclusive na Europa, que falam até hoje, estou viva por causa da porcina, né? Lorena mesmo é uma. Estou viva aqui por causa da véia. Acabou de falar isso comigo agora mesmo. E aí o que acontece? Mas eu fui me desiludindo. Eu fui convidado aqui, não vou dizer o nome da ONG, a ONG minha é perigosa, passar 2 dias no convento lá em Santa Teresa. Aí eu ainda brinquei, nosso Papa souber que encheram o convento de viado, vai dar uma desgraça. E foi ótimo que eu corrompi as freiras. Eu contei piada, eu ensinei a fazer oral sexual na porta. E elas me adoravam. Nossa, ele é ótima. Aí a outra freira, ai meu Deus, eu vou orar. Resultado, eu chamei quem me chamou, quem me convidou, e falei, isso aqui não vai dar em nada. Primeiro que essa ONG não é determinada a isso. Aí eu falei, filho, isso aqui não vai dar em nada. Ele, por quê? Eu falei, olha, tá aqui, tô eu, Jean Williams, falecida Rogéria, que tem até foto minha, eu cantando com ela no palco La Vie en Rose, né? Manda pra Brasília. Fizeram um projeto, já veio uma primeira verba. Manda pra Brasília, vai olhar e falar, a porcina tá lá, ó. Olha, Rogéria, tem o Jean, é coisa séria. Libera a segunda verba. Aí manda vocês embora, põe vocês na rua. Não, isso não vai acontecer. Aconteceu. Uma semana depois eles me ligaram. Vocês não são despedidos. Eu falei, eu sabia. Aí eu fui vendo essas coisas, dessa porra, dessas ONG, que não faz nada. Tem muitas que fazem. Mas tem uma que não faz nada. É pra colher lá. Eu fui um outro lá, foi no MAN, ele até que me levou. Aí cheguei lá, tinha umas conhecidas, militantes antigas, Giovana estava, e outras, Keila Simples e tal. Mas eu fiquei tentando analisar o que era aquilo lá, e tinha um monte de coisa.
tinha representante indígena, tinha gente de todo quanto é canto, representante de todo quanto é lugar. Eu quis entender muito e nada estava entendendo. Aí eu chamei a que organizou e falei assim para ela, assim, não é uma mal, não, mas eu não estou entendendo muito o contexto da coisa que está acontecendo aqui. Não, eu que organizei esse encontro, esse projeto é para travesti que quer entrar na política. Ah, por favor, né? Me ajuda aí, né? A maioria, coitado, não tem nem o primário, não sabe nem ler, entra na política. Quem quer entrar na política, gente? Viado político é poucas. Né? Se encontra, mas são poucas, realmente, uma coisa séria. E que não deu em nada. Aí eu fui indo, fui me afastando. Fui saindo fora, não vou encontro, não vou nada. A não ser se quando é a Giovana que me chama, né? Eu fui agora em Niterói, convidada pela Beni Brioli e tal. Mas são pessoas sérias. Porque a maioria não dá em nada. Não só ONG, LGBT. Aliás, eu acho que agora é de A a Z, né? Vamos falar de A a Z, que agora tem tudo. É LGBTQIA mais EYXJ, recência, eu não sei mais o que é isso. Resultado. Mas não faz nada. Não resolve nada. Eu fui em encontro em Belo Horizonte, quando saiu o tal do A Mais. O que eu fui? Não sei. Um trem lá, onde é que eu estava? Não sei se na FUMEC, um negócio assim. Aí eu perguntei para o rapazinho assim, o que significa o mais? Aí ele, como assim? Eu falei, mais? É mais viado, é mais gente, é mais desgraça? O que é esse mais? Mais o quê? Ah, é o que a gente quiser ser. Mas ser o quê? A senhora é o quê? Eu falei, eu sou ser humano. A senhora classifica em quê? Eu falei, filho, eu não tenho rótulo. Rótulo tem papel higiênico, sabão em pó e arroz. Eu sou porcento da Alessandra de Souza e ponto. Sou um ser humano, acabou. Não tem nada. Mais o quê? Ah, porque eu sou isso, eu sou binário, sou não binário, é um monte de desgraça. Um monte de tem que você entrar da porta, eles vão botando. Resultado. Falei, filho, mas e na prática? Porque isso é teoria. E na prática, como é que é? Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo qual é a prática. Falei, filho, na prática, na cama. Alguém come seu cu, você come o cu de alguém te chupa, ou você chupa alguém, ponto. Tem mais alguma coisa que faz lá? Desgraça, não tem na hora? E ninguém sabe responder, porque não tem para fazer mais o quê? Eu sou binário, eu sou isso, eu sou aquilo, que eu quero ser respeitado assim, eu quero ser aceito assim. Ou então tem que andar com a placa. Binário, como é que é o trem? Tem um monte de nome, trans, travesti, tem que andar com a placa. Como é que a sociedade vai saber como vai te tratar se não sabe o que você é? Que, na verdade, muitos não sabem nem o que eles são. Eu conheço um monte que não sabe o que é. Nós temos um amigo em comum, esse aí que conhece, viado a vida toda. Aí virou crente, evangélico, Jesus curou. Jesus curou. Eu falei, ô desgraça, mas se ser gay não é doença, como que teve cura? Não, estou curado. Tudo bem, pô, onde? Arranjou uma mulher para casar. Ih, agora que fodeu. Aí tudo bem. Na minha época você tinha que casar mesmo, agora não precisa mais isso. Aí ele casou. E a despedida de solteiro dele foi na casa do ex-namorado. Ele passou a noite toda dando o cu pro namorado, com um amigo meu. E quando eles não conseguiam mais meter, ele mandou enfiar uma linguiça de pai no rabo dele. Mas que desgraça de despedida é essa? Eu falei, gente do céu, não entendi. Aí depois começou a reclamar que a xereca da mulher tinha um cheiro de chorume. Eu falei, gente do céu, então por que esse trem casou? Resumindo, agora já tá dizendo que a mulher já saiu. Eu falei, eu te falei que tinha que ter cuidado. Aí eu tinha um amigo aqui, um colega. Eu mandei entrar no zap dele e começar a cantar ele. E ele caiu em tudo. Aí o cara mandou foto da pistola, aquele trem todo, e ele dizendo pra ele assim, não baixa punheta não, guarda o leite pra mim que eu quero beber. Aquelas coisas nojentas, aquele trem nojento, tudo. Quando ele fez tudo isso, eu falei pro menino, agora manda pra mim. Eu desbloqueei ele e mandei pra ele. Falei, então você agora não é viado mais não, deu desgraça. Mas por que eu fiz isso? Porque ele virou evangélico, tudo bem, mas ele começou a me rechaçar. Ele dizia que eu era o quê? Espírito de quê, Valdir, que diz? Hã? Acusação. Eu tinha espírito de acusação. Ele começou a me botar pra baixo, eu falei, ai, não dá. Você quer ser evangélico, seja o que você quiser, gente. Ninguém tem que seguir você.
Às vezes, eu penso em cortar minha rede social, porque eu fico pensando assim. Eu vou seguir as pessoas por quê? Eu não sou detetive. E as pessoas vão ficar me seguindo porque eu não sou novela. Porque eu acho esse trem tão esquisito. Toda a sua vida vai ali para a rede social, a gente sabe de tudo aí, da fofoca, da confusão, dá um monte de merda, dá um monte de coisa. E outra, a minha vida é minha. Eu não quero que... Não é qualquer um que vai saber da minha vida. Não vai me adiantar em nada, não vai me resolver em nada. Eu vejo essa sociedade, eu tenho milhões de seguidores. Mas se essa pessoa estiver passando fome, pedir R$1 a cada um, acho que não vai dar. Não vai mandar para ele. Então não somos chegados a essa tecnologia de celular, não tem paciência. Meu celular é maravilhoso, está rachado, ele é de 2017, está funcionando ainda, tá? Ó, 2017. Ele está ótimo, ele funciona, é isso que importa. Foi só o João mesmo. Só o João. Só, assim, em evidência também, né? No passado também, você não lembra? Por quê? O que acontece? Eu sou de uma época que você... Eu vim de uma época que você era mariquinha, né? De mariquinha passou a ser viado. Aí depois de muitos anos você virou gay. Então eu sou de uma época assim, que a monocó, que era chamada de sapatão, não tinha amizade com a gente. E o gay também não fazia amizade com a gente não fazia amizade com o gay. O gay não fazia amizade com o travesti porque tinha medo do travesti. Né? E a sapatão não gostava da gente. Era um termo muito esquisito. Era muito separado, era gueto mesmo, aquela coisa separada. Né? Aquele apartheid mesmo. Travesti, ainda tinha uma. Travesti da zona e travesti do bairro. A travesti do bairro não se misturava com a travesti da zona. Então as travestis do Carlos Prates, de fazer os taques, lá do Caiçara, não se misturava com o pessoal da zona boêmia, só eu. Eu comecei indo para a zona vender roupa para os viados da zona. Fazia minhas roupinhas e vendia. A falecida Zoraia falou assim, a sua história é linda. Você chegou aqui, feia pra caralho, com o nariz desse tamanho, vendendo roupinha, e hoje você é dona de toda essa zona. Você tomou conta de tudo. Então, sempre eu vejo. Hoje está tudo englobado. Hoje tem travestis que são advogadas, são engenheiras, são um monte de profissão. Mas não, naquela época, o travesti, a vida dela era se drogar, se prostituir e morrer com AIDS. Né? Era a vida da travesti antigamente. Hoje não. Tem, né? Vários ganchos, né? Saíram se aperfeiçoando, trabalhando, fazendo uma série de coisas. Então, era esse o problema, não se misturavam. Então, com isso, a gente não conheceu muitas fora desse contexto. Eu conheci João Nery aqui. Eu conheci João Nery aqui no Rio de Janeiro, né? Conheci ele, fiz uma amizade, uns encontros com ele, mas também nada assim muito... Eu tive duas, assim, em evidência, travestis, não o transhomem, mas também que se foram, né? Uma é Veluma Brown, conhecida como Chacrete, foi Chacrete do Chacrinha, e a outra é Cláudia Celeste, que foi atriz da Globo, Claudinha Celeste. Tiveram um final muito triste, né? Eu acompanhei, você já sabe da história. Então foram só essas, homem trans assim mesmo, foi só mesmo o Nery. O que acontece é o seguinte, eu falo que aqui em Guadalupe tem viado por metro quadrado. O que está acontecendo hoje? Está tudo muito precoce. Eu um dia estava no açougue, chegou um menininho assim, com a mãe, ele olhou para mim, o menininho, e fez assim, ai, arrasou, parou tudo, quero ser igual a ela, ai, linda! Eu fiquei passada. Passado um tempo, ele chegou aqui com uma pessoa que veio fazer uma roupa. Eu falei, eu te conheci, não? Ah, eu te vi, você é belíssima. Eu falei, quantos anos você tem? 10. Eu quase caí duro. 10 anos. Tudo bem, eu sou de uma outra época, né? Que com 10 anos eu não sabia nem... Não sabia nada. Nada. Você não sabia porra nenhuma de sexo. Eu vejo hoje está muito assim mais fácil. Mas aí também está ficando mais abusivo. Sabe? Tem muitas que são muito abusadas. Tem umas que olham para mim, elas me olham assim de um jeito, como se ela fosse... Eu olho. Aí às vezes tem uma amiga comigo e fala assim,
conhece nem sua história, não sabe quem é essa pessoa na fila do pão, porcina, para estar te olhando desse jeito. Eu digo, deixa para lá. Eu uma vez estava no Olegário Maciel, aqui no Augusto Severo, e parou, conversando com uma delas, aí parou um carro e falou assim, quanto que é o programa? Eu falei, não faço programa. Não faço. Aí veio uma e falou assim, você está fazendo o que aqui, viado, se você não faz programa? Veio tirar onda, veio curtir, dizer que você é bonita, não faz programa. A outra falou assim, você está doida? Você perdeu o medo de morrer, desgraça. Você sabe com quem você está falando? Ela, quem é ela? É a porcina da Alessandra. Ela, ui! E subiu a rua doida, foi embora. Você está entendendo? Então estão chegando muito assim, aquela... Eu sou e cheguei e vou ficar. Ou seja, quer se enfiar a goela abaixo da sociedade. Eu sou muito de reparar as coisas. Sabia que em Belo Horizonte os gays eram proibidos de beijar na boca perto de mim? Um abuso, né? Meu, da minha parte, né? Ditador. Por quê? Me irritava. Porque o beijo, eles vão entrando um para dentro do outro, né? Eles vão investindo assim, eles vão se cramulhando, eles vão se enroscando. Parece uma jiboia quando vai cruzar, que ela vai enroscando em não sei quantos homens, quantas cobras macho. E aquele beijo que não é um beijo nem de Romeu e Julieta, dá um beijo assim, né? É uma coisa foda como aquele beijo. Aí você olha e pensa, não, são apaixonados. Daqui a 2 minutos tá beijando o outro do mesmo jeito. Mas daqui a 5 minutos... Eu falei, ninguém beija perto de mim que eu não quero ver. Porque é um negócio muito estranho, é muito estranho. E aí eu fui me tornando também uma pessoa assim, meio que radical, eu sei disso, meio severa demais com as coisas. Porque eu acho que tem coisa que você... A pessoa não é obrigada. Eu percebo muito assim, eu chego num bar com um namorado, as pessoas olham naturalmente. Ali eu dou um selinho nele, eu passo a mão na cabeça e idem. Aí você vê 2 rapazes no restaurante, eles estão entrando um para dentro do outro. Isso parece que faz para afrontar as pessoas. Ali tem pessoas que não aceitam, tem criança, tem um monte de coisa. Né? Como também o problema como é que a gente fala hoje? É lésbica, continua lésbica, transhomem, que fala desgraça, não sei. Enfim, resultado. Nós pegamos o que tem de melhor da mulher. A elegância, né? A classe, a forma de falar, de sentar. Já a lésbica, ela pegou o pior do homem. Coçar o saco, brigar, coçar o nariz, cuspir no chão. E aí elas estão assim... Elas eu não sei, porque elas procuram muita confusão entre elas duas, entre o casal e quem está perto. Causando aversão na sociedade também. Então eu acho assim, eu mudei muito. Quando eu me assumi, eu me achei que eu tinha que me enfiar a goela abaixo das pessoas. E quando eu vi que eu estava errada, minha vida mudou. Ninguém é obrigado a me aceitar. Tem tanta coisa que eu não aceito. É obrigado a me respeitar. Tem que me respeitar. Agora, me aceitar não é obrigada. Por que ela tem que me aceitar? Gente, tem um monte de coisa no mundo que eu não aceito. Um monte de coisa. Então, o recado que eu deixo é o seguinte. Você é ótimo. Você não precisa provar nada para ninguém, não precisa para você mesmo. Não tem que provocar ninguém. Não tem que perturbar ninguém. Não tem que obrigar ninguém a te engolir. E tem outra coisa. Tem gente que já olhou para mim, curiosidade, de falar assim, eu posso fazer uma pergunta? Falei, você nasceu um rapaz? Falei, nasci. Como é que você conseguiu virar essa mulher tão linda? Ué, tava olhando de admiração. Aí de repente tá te olhando, você já fala, o que é, caralho? Tá me olhando por quê, porra? Ué, aí já virou uma desgraça. Então vamos chegar. Normal. Custa nada ser normal, meu Deus do céu. Por que tem que ser essa coisa toda que é para causar? E outra coisa que eu já percebi, quando começou a focar muito no LGBT, começou a matar mais travesti, mais LGBT, a questão do racismo, aí começaram a maltratar mais, a xingar mais, jogar banana. E assim por quê? Parece que é uma ferida. Porque tem muitos que estão olhando na televisão e não estão entendendo a mensagem. Ele olha e fala, você viado quer passar... agora você me aguarde. Você é preto e você tem direito. Você está entendendo? Quem existe, tipo de gente? E aí vai procurar te rechaçar na rua. Eu acho que se todo mundo encarasse tudo com normalidade, tudo seria mais fácil. Pessoal, acabou.